Boa noite. Já vamos começar a live. Hoje vamos conversar sobre relacionamentos com os outros e conosco mesmo, né? Vamos falar sobre o que é essa análise transacional. Boa noite, Cristiane. Como é que ela pode nos ajudar no dia a dia. Vamos falar também sobre programação neurolinguística. Vamos falar também sobre quando a gente tem complexo de inferioridade. Ou seja, hoje vai ter bastante coisa para a gente conversar. Boa noite, Cristiana. Pessoal, eu não consigo ver todo mundo que entra. Tem muita gente que assiste, mas não consigo ver. Então, se alguém eu esquecer, porque às vezes me cobram que estão assistindo, dá um oizinho, dá um tchau, que aí eu falo o nome, tá? Porque eu estou vendo vocês aqui. Então, esperar só mais um pouquinho, mais 10 minutinhos para a gente começar no assunto. E enquanto isso, eu queria fazer um pequeno comentário. Hoje eu recebi assim de uma amiga minha que trabalha numa das unidades de saúde aqui de São Paulo, relatando como é que ela estava passando, né, porque ela teve que se afastar da família, tudo, e né, como é que ela está vivendo esses momentos aí de trabalho, nessa situação toda, falta de equipamento, falta de insumo, falta de várias coisas, inclusive, né, uma situação nova, que cada um é acometido de uma maneira. Então ela está falando muito dessa questão emocional que ela está vivenciando. E também de outra pessoa próxima também, que está em home office, trabalhando em casa, mas que tem problema de depressão e ela estava com esse problema há alguns dias e não queria falar. E hoje ela acabou falando, e foi no grupo do WhatsApp. Eu achei muito bacana, foi a reação do pessoal do grupo de apoiá-la, de conversar com ela, de procurar auxiliar. Por que eu estou falando isso daí? Desde o início dessa situação toda, que a gente começou com essas lives, uma das preocupações pessoais que eu tenho é como é que a gente vai ajudar, ou como é que nós mesmos, né, vamos sair dessa situação toda. Como é que a gente vai enfrentar, após esse período todo aí, a sobrevivência dessa catástrofe anunciada, como é que nós vamos sair? Como é que emocionalmente a gente vai sair? Como é que os nossos relacionamentos vão funcionar após esse período? Então são questionamentos que eu me faço todo dia, que eu reflito todo dia, né? E eu queria conversar isso com vocês, né? Passar essa experiência para vocês. Então como é que a gente vai lidar com isso, né? E eu tenho muita preocupação com isso, porque tem muitos amigos da prefeitura que trabalham na área da saúde, na área da segurança, né, que trabalham no atendimento ao público, e que estão, muitos deles aí ainda na linha de frente dessa situação. E como é que eles vão estar depois? Então eu fico imaginando como é que a gente pode, depois dessa situação toda, colaborar com essas pessoas, né? com esses colegas de trabalho, pessoas que convivem conosco. Como é que a gente pode auxiliar todo mundo, né? Como é que a gente pode fazer alguma coisa por isso? Então, os temas que eu estou abordando essa semana, ontem, hoje, é justamente para a gente refletir um pouquinho sobre essa questão das nossas relações emocionais,
como é que a gente pode trabalhar isso. É claro que a gente não vai encontrar uma solução em meia hora, 40 minutos, 50 minutos, mas são sementes que a gente está depositando aí nesse jardim, esperando colher muitas flores, né, e flores e perfume, e sentindo novamente o perfume da vida novamente no dia a dia. Então é isso que a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre essa questão da análise transacional. Boa noite, Jaci. Já a gente vai conversar, falar um pouquinho também sobre, porque aparece muito nesse período algumas coisas que a gente estava meio que não prestando muita atenção. Uma delas é quando esse sentimento de inferioridade que muitas vezes a gente carrega com a gente mesmo. Por que isso aparece, como é que isso se desenvolve e como é que em períodos como esse que a gente está vivendo isso se acentua. Uma outra coisa que a gente tem que aprender com isso tudo, a gente estava acostumado com uma quantidade de informação muito grande, muita informação, né? Informação de tudo quanto é lado, informação de tudo quanto é maneira. E nessa experiência que nós estamos vivendo, a gente está percebendo como o excesso de informação faz mal, né? Como o excesso de opiniões de tudo quanto é lado, muitas vezes não chega bem para uma boa parte das pessoas. E a gente tem que aprender a entender que as pessoas não são iguais. Boa noite, Dimas. As pessoas têm diferenças umas com as outras. E umas com mais resistência, outras com menos resistência emocional. E a gente não pode querer comparar, né, as pessoas pela nossa forma de ver a vida. Então a gente vai ter que refletir muito sobre isso. E como é que a gente vai lidar. Então a minha preocupação muito nos últimos dias é no que a gente pode, o que a gente pode colaborar com as pessoas durante esse período, né? E após esse período. Hoje de manhã, quando a gente aqui em casa levantou e ainda não tinha nenhuma informação, a gente tinha ideia, amanhã né? Até alguma resolução contrária, amanhã é o dia que isso acaba, esse afastamento social acaba. Mas achou-se por bem aumentar isso para mais 15 dias. Qual o lado? Claro que tem várias consequências, vários problemas, várias soluções. Alguns veem isso como algo bom, outros nem tanto. Não importa. O fato é o seguinte: vamos seguir aí a regra, a norma estabelecida. Vamos dar continuidade à nossa vida. São mais 2 semanas. Segundo dizem, é o pico mais sério dessa situação. Vai acontecer entre hoje, dia 6, até mais ou menos dia 20. Então, onde pode ter o maior nível de pessoas infectadas. Vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos deixar as coisas acontecerem, mas também pensar também na questão da nossa crença, né? Da nossa fé, do que realmente a gente acredita. E é nesses momentos de dificuldade, nesses momentos de dureza, vamos dizer assim, onde a nossa fé realmente se manifesta. E muitas vezes ela não se manifesta da maneira que nós pensávamos, porque a gente não está preparado para lidar com esse nível de adversidade. Então a gente vai conversar muito sobre isso hoje, né? Se tiver alguma pergunta, alguma colocação, fiquem à vontade, né? Vamos colaborar aí com perguntas, e dentro da medida aqui do possível, aqui eu vou tentando passar para vocês, auxiliar de alguma forma. Então vamos lá. O que é essa análise transacional e como é que ela pode nos ajudar no dia a dia? Então eu vou contar uma historinha bem rápida do que é e como funciona, para a gente entender um pouquinho isso. Na década de 50, um psiquiatra
o psicólogo canadense, o Eric Berne, ele imigrou para os Estados Unidos e lá ele foi trabalhar no exército americano na época da guerra, finalzinho de guerra, né? Para fazer no setor de entrevista dos soldados, para ver quem é que ficava, quem que não ficava no alistamento, quem estava preparado, quem estava preparado para entrar no exército americano. Depois de um certo período, ele tinha uma relação de algumas perguntas que tinham que ser feitas para esses futuros candidatos a soldado do exército americano. Então ele foi fazer as perguntas e pelas respostas, pela análise, ele aprovava ou não aquela pessoa. Ele, com o tempo, ele começou a perceber que ele conseguia, pela observação, saber o que a pessoa ia responder. Pelo jeito de andar, pelo jeito de sentar, pelo olhar, pela postura, ele começou a perceber essa situação. Aí ele fez um teste, né? Então, quando a pessoa entrava na sala, ele observava, prestava atenção e ele, num papel à parte, dava as respostas que ele percebia que aquele candidato ia dar. E 95% dos casos ele acertava tudo. Então ele falou, deve ter alguma coisa aqui que eu não estou observando. Então o que ele começou a fazer como um profissional, né, da área? Ele começou a pesquisar como é que isso se procedia. Deixa eu ver aqui. Claudemir, boa noite. Sobre esse vírus, qual é a sua opinião? É ira de Deus ou briga de países? Ou a China quer ser a número 1? O Claudemir, a minha opinião, primeiro, eu acredito que Deus, eu já falei isso aqui na semana passada, na minha opinião é o seguinte, né? Eu acredito que Deus, a espiritualidade, o nome que você queira dar, ela usa as catástrofes, as dificuldades, para que a humanidade dê um passo a mais na sua evolução. A gente vai perceber isso durante a história, sempre depois das grandes guerras, das grandes pandemias, que essa não é a primeira, o homem desenvolve muita coisa, como está desenvolvendo agora, a questão de remédios, de vacinas, de pesquisas. Hoje as pessoas estão percebendo a importância de se investir em pesquisa, já que há um bom tempo não se investia, nem se dava muito valor. Com relação se é briga de país ou da China, eu acho que alguém errou a mão aí nesse negócio, se foi isso, né? Eu acredito que não. Eu acredito que, na verdade, né, no ano passado, quando teve a questão da febre amarela aqui no Brasil, não sei se vocês se lembram, mas foi uma correria enorme na cidade para tomar a vacina de febre amarela e começaram a matar um monte de macacos, né? E o macaco na verdade, o macaco, quando morria no bosque, na selva, ali na mata, era sinal que existia ali o vírus da febre amarela. Mas nós, né, dentro da nossa sandice, nossa maluquice, a gente foi lá e começou a matar os macacos, que na verdade eram sinalizadores da doença. E passado o período mais crítico, a gente esqueceu, e a vacina da febre amarela está aí para ser tomada, mas as pessoas não estão indo atrás disso. Então, muitas vezes, na verdade, o que existe, né, é um empurrar com a barriga, deixar que as coisas se resolvem, e na hora que o caldo entorna, sai correndo tentando resolver o problema, né? O que, na verdade, precisa é aprender com as adversidades a ter planejamento, a ter um plano B das coisas. Talvez isso nos ajude muito a entender que a gente precisa estar preparado para a adversidade e não simplesmente deixar as coisas ao Deus dará. Então essa é a minha opinião, né? Os vírus estão aí e com desmatamento, com destruição de matos e florestas, muitas das doenças que ficavam circunscritas dentro daquela região acabam vindo. E a gente não pode esquecer que a gente está no surto de dengue, a gente está no surto de febre amarela, de sarampo. O Brasil está bacana nesse ponto aí. Então eu não acredito que realmente aí tenha algo assim muito maluco do que já está acontecendo, né? Mas se tiver com certeza nos próximos meses aí a coisa já vai ficar mais clara, né? Mas deixa eu voltar um pouquinho para o nosso tema, depois a gente coloca isso daqui, né? O Dimas está fazendo a observação dele aqui também, que está falando que as pessoas não estão preparadas nem treinadas para situações, né? E a falta de fé tem deixado a ansiedade
tomar conta. Realmente, a gente não está preparada. Boa noite, dona Antônia. A gente não está preparado para a diversidade. A gente não está preparado, não está preparado para isso. Isso aí pegou a gente desprevenido. Mas vamos voltar lá pro Eric Bernigo e o que ele percebeu. Na hora que ele percebeu nas pesquisas, que ele conseguia antecipar a resposta pela forma da pessoa se comportar. Aí, através disso, ele começa a fazer um estudo que vai levar a essa análise, que depois foi chamada de análise transacional. O que é análise transacional, né? Ele diz assim, que todos nós nascemos príncipes e princesas, mas às vezes nossa infância nos transforma em sapos. E a análise transacional é uma teoria da personalidade e uma psicoterapia sistemática para o crescimento e mudança pessoal. Então a análise transacional ela é utilizada para perceber quais as nossas dificuldades de relacionamento e convívio para com o outro e com a gente mesmo, através do quê? Das coisas que a gente aprendeu ou passou durante a nossa vida. Então, como ele fala, nós nascemos príncipes e princesas, mas às vezes através da infância, daquilo que é apresentado para a gente, da forma que é ensinado ou através das críticas que a gente recebe, nós podemos nos tornar sapos nessa história. Então a análise transacional é uma teoria da personalidade, né? Entender como é que é a personalidade de cada um. E a personalidade a gente percebe muito, não naquilo que a pessoa fala, né? Mas naquilo que a pessoa ela tenta esconder. No jeito que ela tenta não passar, é aí que você percebe qual que é o tipo de personalidade que ela tem. É aquela história, tem um livro chamado O Corpo Fala, que agora não me lembro o nome do autor, mas que ele fala bem isso. Eu acho que é Joseph Tampacol, uma coisa assim. Preciso depois pesquisar o nome, sobre o primeiro nome. É o corpo fala. Então, conforme você senta, o gesto e tudo, você está falando, se comunicando. E na análise transacional se percebe muito através do jeito de você se relacionar com as pessoas, que tipo de personalidade você tem. E continua ele falando o seguinte, né, que a análise transacional serve como um modelo de estudos do interior das pessoas. Vou passar aqui do interior das pessoas, do comportamento que ela possui, das atitudes que ela tem, né? Então ele vai observar qual o comportamento, atitude, gestos, tudo que faz parte do comportamento dela e que muitas vezes a própria pessoa não percebe. Então serve como modelo de estudo interior das pessoas e modelo de aprendizagem e substituição do modelo da enfermidade mental, pois possui uma visão mais positiva do ser humano que acredita que todos nós crescemos. Então, conforme eu vou analisando essa parte interior da pessoa, eu consigo entender qual que é a enfermidade mental que ela tem, qual o distúrbio, né, de pensamento, comportamento que aquela pessoa possui, e assim, através dessa visão mais positiva, entendendo que isso pode ser modificado através de um trabalho profissional da área, né, você consegue modificar o comportamento e trazer qualidade de vida da pessoa. Ela também, né, ela vai estudar aqui que os estados do ego, que é o conjunto de pensamentos, sentimentos e condutas registrados ao longo da experiência da vida. Então, o que é o estado do ego? É tudo aquilo que você vive, passa durante o dia, né? Durante sua vida, seus pensamentos, sentimentos, a forma que você foi ensinado a se comportar, a como você se conduz na vida, tudo isso tem a ver com o seu estado do ego, né? Ou seja, então são as experiências da vida que determinam o modo de agir, pensar e sentir da pessoa atualmente. Então, conforme você vai vivenciando, passando situações, isso vai moldando em você, vai modelando em você o teu comportamento, a tua atitude, o jeito que você convive com as outras pessoas. Então ele vai ter, ele usa muito algumas figuras do pai, do adulto e da criança, né? Então tem o estado do ego do pai, o estado do ego adulto, o estado do ego da criança. Então o pai, na figura que ele coloca, é o que eu devo fazer.
O adulto é o que convém fazer. E o que quero, né, e o que a criança, o que eu quero fazer. Então conforme o teu comportamento, a gente vai entender se a tua personalidade conforme a tua personalidade está estruturada, né, e em qual momento você está vivendo. Então, quando você faz alguma coisa porque você deve fazer, não porque você precisa, quer ou te convém, mas porque você deve fazer, você está no estado do pai. E isso pode ser um aspecto positivo ou negativo. Quando você está no estágio adulto, é quando você começa a refletir: isso convém ou não convém fazer? E quando você está no estágio infantil ou criança, você vai através do desejo. Eu quero e vou fazer. Eu desejo fazer e vou fazer. Então eu preciso saber, né, através dessa análise, como é que eu estou. E agora, nesse momento que nós estamos vivendo, nós começamos a perceber qual o estágio de ego realmente que a gente está, né? Quando a gente está percebendo assim, muitas pessoas que fazem bem assim: você deve fazer isso, você deve acreditar naquilo, isso é assim, isso é assado, isso não sei o que. Isso é a figura do pai, né? Mas um pai crítico, né? Com julgamentos, com críticas, com preconceito, acusações, controles, ordens, imposição, censura, exigência, limites e punição. Isso é o pai crítico. Tem o pai protetor, né? Que é aquele que mais conciliador, aquele que manifesta apoio, estimula a proteção, orientação, a ajuda da segurança, permissão, conforto, né? A preocupação do bem-estar do outro. Essa é a figura do pai protetor. E tem o pai preconceituoso, que é o dono da verdade, o sabe tudo, não aceita divergência ou questionamento e possui ideias preconcebidas e caráter inflexível. Não está bem assim do que a gente está vivenciando agora, né? Aí eu vou pegar, Jaci, a gente estava conversando agora há pouco, com relação a alguns questionamentos que você me fez. Quando eu tenho perto de mim uma figura que é um pai, vamos dizer assim, mais crítico ou preconceituoso, que está toda hora, tudo que eu faço ele me julga, toda hora que eu faço ele me critica, ou toda hora ele me questiona, ele me coloca para baixo, ele vai provocar em mim, depois de um certo tempo, um sentimento de menosprezo, de menos-valia. Eu vou começar a sentir que eu não sou legal, que eu não sou bacana, que eu não mereço ser feliz. Eu vou começando a ter uma sensação de inferioridade perante das pessoas. Isso é muito provocado nos relacionamentos, aí vamos no convívio social. Dentro da empresa, por exemplo, do seu trabalho, da escola, no seu núcleo familiar. Quando eu tenho uma pessoa que é aquela pessoa impositiva, aquela pessoa muito crítica, dona da verdade, essa pessoa representa esse pai crítico e preconceituoso. E quando na verdade eu deveria também manifestar o pai protetor, né? Aquele que apoia, que estimula, que orienta e que ajuda. A gente está percebendo ultimamente que as pessoas estão muito na base do crítico e do preconceituoso e pouco do protetor. E isso vai provocar na pessoa que é vítima desse tipo de comportamento a sensação de inferioridade. Quem está sentindo muito isso e as pessoas não estão percebendo, a gente faz brincadeira, a gente tenta com os idosos, mas essa situação aqui, o idoso começa a se sentir como sendo uma pessoa que só traz problema, né? Que dificulta, que incomoda, que as pessoas não podem sair por causa dele, que os filhos se afastam por causa dele, que ele não pode ver o neto por causa dele. Então isso vai provocando no idoso, e as pessoas não percebem isso, um sentimento de tristeza, um sentimento de menos-valia. E as pessoas não estão percebendo isso. Vão brincando, e aquela brincadeira na cabeça do idoso ou da pessoa que está nessa situação pode provocar nela um sentimento de menos-valia. Então a gente tem que começar a perceber como é que a gente está lidando com as pessoas à nossa volta. É assim que a análise transacional começa a perceber
o comportamento das pessoas e começa a entender como é que você se comporta socialmente. Por isso que ela é muito utilizada nas relações profissionais, né? Entre chefia, direção e as outras pessoas que convivem no meio profissional. O estado do ego adulto, que é o conjunto autônomo de sentimentos, atitudes e padrões de comportamento que são adequados à realidade, né? Então quando eu sou adulto quando eu começo eu sou uma pessoa organizada, adaptável, inteligente, pensamento lógico, analítico e focado aqui e agora. Então quando eu estou naquele período meu, ou eu tenho esse tipo de personalidade, que eu me organizo, as situações acontecem e eu me adapto. Igual agora, quantas pessoas estão tendo dificuldade de se adaptar a esse período de isolamento? Muita gente. É nessa hora também que eu manifesto a minha inteligência emocional, né? Como eu vou lidar com essas coisas diferentes disso daí. O pensamento lógico e analítico. Vamos pegar o que a gente está vivendo agora. Estamos vivendo um período onde uma determinada situação que a gente não sabe como, onde surgiu, mas está aí provocando reações e que a gente não sabe exatamente como lidar com isso. Então a gente segue uma norma de conduta que está sendo colocada, que a princípio ajuda todo mundo. Isso é um pensamento lógico e analítico. E usando para esse momento agora, focado aqui e agora, quando eu começo a entender que eu vou ter um período longo de distanciamento, longo de relações, eu me foco no dia a dia, no que eu estou fazendo hoje. Como é que vou fazer para o meu dia ser mais rápido e mais prazeroso? É quando eu estou em casa, eu começo a arrumar as coisas, organizar as coisas, eu começo a escrever, eu começo a estudar. Então a gente começa a criar atividades. Nesse momento, boa noite Bruno, a Milena, minha prima também está aí. Quando eu começo a fazer isso, eu estou no estágio, no meu ego está adulto, está equilibrado, está bacana. Então eu vou ter um convívio social muito mais, vamos dizer assim, prazeroso e tranquilo. E o ego da criança, né? O mundo íntimo de sensações, experiências e adaptações da infância. Essa infância que eu falo não é só a criança, mas o adulto se porta como criança, né? Então, a criança natural é aquele sentimento de liberdade impulsiva, as ações são autênticas, da criatividade, da curiosidade, espontaneidade e autenticidade. E tem a criança adaptada, submissa, rebelde, se pondo às regras ou procrastinando, né, adiando. Se eu pegar hoje a quantidade de crianças que estão hoje dentro de casa, estão, vamos dizer assim, retidas naquele espaço menor, eu vou começar a observar que tipo de comportamento que ela é. Se ela é uma criança natural, que ela é livre, impulsiva, né, ela manifesta as suas emoções de maneira autêntica e criativa, né, eu estou vendo que ela está bem. Na hora que ela começar a ficar submissa, sempre obedecendo as ordens e regras, eu estou vendo que ela está se adaptando à situação que está ali. Ela percebeu que é uma situação nova, que é um momento novo e que ela tem que se adaptar àquilo lá para poder viver melhor. Se ela começa a se opor às regras, sabe, e começa a adiar de fazer as coisas, começa a criar alguma coisa, que é a criança rebelde, ela vai ter muita dificuldade de lidar com esse período. Então vamos recapitular um pouquinho aí para ver se vocês estão acompanhando o que eu estou querendo passar para vocês. Então, quando eu tenho esse ego do pai se manifestando, eu vou ter 3 formas de manifestar esse ego, né? Como o crítico, que é o julgamento crítico e preconceito, como o protetor, manifestando apoio, estímulo, proteção, orientação e ajuda. E o pai preconceituoso, dono da verdade, sabe tudo, não aceita divergência ou questionamento. Esse momento aí o meu ego não está bem, a coisa não está legal, né? Está meio desequilibrado. O bom é eu conseguir ter um equilíbrio entre isso tudo, ser crítico, julgar, né? e mostrar as minhas divergências, mas de uma maneira equilibrada. Aí a gente vai para o adulto, que é organizado, adaptado, inteligente, o pensamento analítico focado no aqui e agora, e da criança. Na verdade, eu precisaria ter todos esses 3 comportamentos de uma forma mais equilibrada. Mas aí vem a questão, sabe que eu falei alguns dias atrás, o id, o ego, o superego? Então, só que esse aqui é manifestado não é só internamente, mas se manifesta externamente com relação às pessoas.
é quando eu começo a ter dificuldades de relacionamento social, de convívio social. Então eu preciso entender como é que eu estou me relacionando, como é que eu estou agindo, e é através dessas observações que com a análise transacional você consegue perceber o que a pessoa está passando e conseguir trabalhar com ela para trazer ela um equilíbrio, trazer ela de uma forma mais tranquila. Já se deu? Consegui te responder o que você perguntou para mim? Né? Se eu não conseguir, pergunta de novo, diz que você não entendeu para eu te ajudar, tá bom? Depois a gente vai entrar nas questões das transações. O que são transações, né? Essas transações ocorrem quando alguém se relaciona com uma outra pessoa. Cada transação é formada de um estímulo ou de uma resposta, e as transações podem proceder do pai adulto, do adulto à criança, de uma ou de outra pessoa. Vou explicar mais ou menos isso aqui. Então essas três personalidades, vamos dizer assim, o pai, o adulto e a criança, está dentro de mim. Depende do momento e da circunstância, eu vou ser, boa noite Jaqueline, eu vou estar agindo como um pai, o crítico, o protetor, né? Ou preconceituoso. Então eu vou estar me agindo dessas três maneiras. Ou vou estar agindo de forma adulta ou de uma forma com criança. Isso é o meu jeito. E isso, legal, Jaci, obrigado. Se tiver mais alguma pergunta, a gente procura responder. Então, quando eu vou me relacionar com uma outra pessoa, se o meu lado adulto, que é o analítico, né, que está tudo certinho, está muito forte naquela hora, naquele momento, e eu vou encontrar uma pessoa que o lado criança dela está muito aflorado, vai dar problema, vai dar dificuldade, né? Porque um está mais ou rebelde ou muito passivo, e o analítico vai estar, o adulto vai estar, né, vai ser uma relação meio morna, né? Uma relação que não vai ter muita vida. Isso eu estou como pai, aquela relação onde um manda, o outro obedece, ele não tem muita opção. Então eu preciso criar equilíbrio na hora da relação. Então quando a gente encontra a pessoa, quando vai fazer uma análise da família ou de relacionamento entre as pessoas, entre um casal, uma família, a gente vai perceber nessa análise como é que está cada um, para poder fazer o quê? Essa psicoterapia de tentar equilibrar, tentar ajustar o estado de cada um para que tenha uma relação mais harmoniosa, mais adequada àquela situação. Precisa ocorrer uma resposta de estímulo, né? Então é assim que a gente começa a fazer esse processo, esse trabalho. E aí vai entrar a questão do tempo, né? Porque cada um tem o seu tempo pessoal. Então que é a estrutura do tempo, né? Que ela surge da necessidade de estruturação do tempo, surge a necessidade de estruturação do nosso tempo, de programarmos o tempo disponível, necessidade, essa em boa parte vinculada com a fome de estímulos, em vez de a tendência, uma vez que a tendência será preenchê-lo de maneira que nos forneça estímulos físicos e humanos. O que quer dizer isso, essa estrutura do tempo? E isso a gente percebe muito nas relações, sabe? O tempo de cada um é diferente numa relação, numa transação, num convívio. Então muitas vezes uma pessoa está num tempo que quer algo mais físico, mais estimulado, sabe? Um quer sair para a festa, quer brincar, quer se divertir, o outro quer ficar mais tranquilo em casa, quer fazer as coisas, ficar mais sossegado. O outro, sabe, quer algo mais físico, ou seja, mais contato, mais abraço, mais toque, o outro já não quer tanto, né? E tem a parte humana, quando a pessoa está mais carente, está mais necessitada de uma relação afetiva. Então, conforme a gente vai percebendo, vai convivendo com a pessoa, e a gente vai percebendo isso no dia a dia hoje, né? Então a gente vai ver que tem pessoas que em determinado momento estão muito ativas, elas querem fazer, ir para um lado, ir para o outro, arruma uma coisa, arruma outra. Tem outros momentos que a pessoa quer ficar sentada no sofá, assistir a televisão, ler um livro, e o outro quer deixar as coisas organizadas. Então, dentro desse dia a dia, nesse convívio nosso, desse isolamento, essa questão de tempo de cada um vai ficando cada vez mais fácil, né?
O Dimas fala aqui, mas um pouco disso não é uma fantasia ou uma ilusão? Dimas, aí que está o ponto. Fantasia e ilusão. Para quem está de fora, pode parecer uma fantasia, uma ilusão. Mas para quem está vivenciando aquilo, aquela fantasia ou ilusão é uma realidade. E é isso que é difícil a gente compreender, né? Para o outro, aquela fantasia, para o outro é uma realidade. Aquela ilusão para o outro é uma realidade. Para você talvez não, ou para mim, mas para aquela pessoa que está vivenciando é uma realidade. E é aí que está o ponto, né? Se eu percebo que a pessoa está vivendo uma fantasia, uma ilusão, vamos pegar um jeito. Eu conheço uma pessoa e ela começa a fantasiar como é que eu seria, qual o comportamento que eu tenho, qual as atitudes que eu tenho. Ela começa a criar uma imagem, né, da minha pessoa. Isso é uma fantasia. E ela começa a ter a ilusão de como seria convivendo comigo. Aí um dia nos encontramos, a gente se conhece, e essa fantasia, essa ilusão vem para a Terra. Aí descobre que tudo aquilo que ela imaginou, tudo aquilo que ela pensou que era fato, não era. E aí vem a desilusão, né? E a ilusão muitas vezes é achar que eu penso a mesma coisa que ela, sinto a mesma coisa que ela, e às vezes não é. Então eu preciso entender que às vezes para o outro é fantasia, mas para mim não é, e vice-versa, né? Então por isso que a gente tem que prestar bem atenção nessas situações, né? Então quando a pessoa trazer alguma coisa e você fala assim, nossa, né, tá demais, né? Então é hora de eu parar um pouquinho e refletir. Será que não é isso que ela está vivenciando? Será que é isso que ela está acreditando como verdade? Como é que eu posso lidar com isso? Como é que eu posso conviver com isso? E aí que entra a questão do trabalho do analista transacional. É de observar isso e fazer a pessoa refletir e compreender o estado que ela está. Tirar do estado de fantasia e de ilusão para trazer para um estado de realidade, né? E tem também outro item que é interessante a gente conversar, que é com relação às carícias, né? O que é carícia? Carícia é o reconhecimento que uma pessoa dá a outra. Então, dentro da análise internacional, a gente chama de carícia. As carícias são essenciais à vida de uma pessoa. Os adultos adultos aprendem a trocar carícias verbais, carícias positivas, como elogio ou expressões de apreciação, ou carícias negativas, como julgamento negativo ou depreciativo. Então, essas carícias que a gente fala aqui, é aquilo que todo ser humano precisa. Eu faço alguma coisa legal, bacana, e a pessoa chega pra mim e fala, olha o que foi que eu fiz aqui. Você nem presta atenção, né? Pra que serve isso? Então não dá atenção, não presta atenção. Então isso de falar, nossa, que legal que você fez, que bonito que você fez, que jantar bacana que você fez, boa noite, Jaci. Isso vai provocar uma carícia emocional. Isso estimula a pessoa, dá àquela pessoa um fortalecimento, né, um reconhecimento de algo que ela fez. Então a gente precisa, de períodos em períodos, aprender a acariciar emocionalmente as pessoas através de uma boa fala, tudo isso. E às vezes precisa se fazer uma carícia crítica, né, criticar a pessoa. A gente chama de positivo. Essa carícia de crítica, a gente tem um termo, né, que é o positivo, negativo e positivo. Como é que funciona isso? Vamos pegar aqui, principalmente dentro de casa, né? Nessa época aqui. O teu filho chega lá e ele faz alguma coisa, uma situação lá que você fica muito bravo com ele. E você chega lá e começa a brigar com ele. João, isso é coisa que se faça? Olha o problema que você me criou, né? Olha o prejuízo que você me deu. Você está criticando ele. Não quero nunca mais que você faça isso. Você tem que ter respeito, educação, tomar cuidado. Isso é a crítica pela crítica. No positivo, negativo, positivo, o que eu vou fazer? João, vem aqui. Eu adoro você é um filho muito amado, muito querido, mas você pisou na bola hoje, né? Você fez um negócio que não foi legal. Olha, primeiro eu elogiei, positivo. Aí eu vou para a crítica. Você fez algo que não foi legal, algo que não foi bacana, né? Mas eu sei que você é uma pessoa inteligente, um garoto inteligente, e que você não vai repetir mais isso. E da próxima vez que você tiver alguma dúvida, se pode ou não pode fazer alguma coisa, você vai vir conversar comigo. Eu comecei numa parte positiva, fiz a minha crítica e terminei com a parte positiva. Positivo, negativo, positivo, né? Qual é a última lembrança que ele vai ter de mim? A positiva.
Agora, se eu só critico e não elogio nada, ele só vai ter uma imagem minha negativa. E a tendência é que ele comece a reproduzir esse tipo de comportamento, né? Então ele vai se tornar uma pessoa extremamente crítica, sem paciência, intolerante, e ele vai, em vez de elogiar, de ser bacana com as pessoas, ele vai ser aquela pessoa que só critica, não vê valor em nada, não sabe dar uma palavra de carinho, uma palavra de incentivo. Por quê? Porque ele não aprendeu isso. Então, positivo, negativo e positivo. Isso é muito bacana. Se você aprender a usar isso, vai ficar muito mais fácil as relações com as pessoas que você convive. Então, a gente precisa aprender a dar esse feedback de maneira diferente. É só as carícias que a gente pode colocar. E esse positivo, negativo, positivo é uma prática de PNL, né? De a gente programar a pessoa para agir de uma maneira diferente. Porque quando eu elogio aquela pessoa e faço a crítica de maneira educada, legal, e termino com algo positivo, ele começa a me respeitar. Então, sempre que eu pedir alguma coisa para ele, ele vai fazer de maneira assertiva, de uma maneira positiva. Por quê? Porque ele tem em mim uma pessoa que o respeita. Aí a gente vai entrar na questão das emoções. Emoções autênticas e falsas emoções. O que são falsas emoções, né? As falsas emoções são os sentimentos favoritos aprendidos na infância. Segundo Eric Berne, esses sentimentos são aprendidos através dos pais e se transformam num reflexo condicionado que poderá persistir na vida. Então, muitas vezes, meu pai e minha mãe vão me condicionar a ter um certo tipo de emoções que não são minhas, mas foi por um condicionamento. Eu fui educado a ter aquele tipo de emoção. Lembrando que eu falei ontem, diferença de emoção e sentimento. Emoção é uma reação do meu corpo. Olha a diferença, para a gente ficar bem claro. Emoção é uma reação do meu corpo, do meu pensamento a alguma coisa que eu vivenciei. Então, por exemplo, cada vez que eu fiz fazer alguma coisa errada, quando era criança, a minha emoção, ou seja, a minha reação física era de medo, porque havia uma reação do pai que era levar uma surra, apanhar. Então a minha emoção era de medo. Medo vira sentimento. Mas qual que é a emoção? Mãos frias, frio no estômago, né? As pernas tremem. Nesse caso, é uma emoção negativa, falsa, que foi implantada pelo pai e a mãe. Então ele me cria uma emoção que é uma reação do meu corpo, do meu pensamento a uma situação. E essas são as falsas emoções. E aquilo fica condicionado em mim. Então sempre que acontecer alguma coisa semelhante, acontecia quando criança, isso volta e eu começo a ter as reações daquele momento. Aí vem o sentimento de medo, frustração, angústia, de menos-valia, tudo isso, né? E que são as emoções autênticas? Na infância, ao mostrar as emoções autênticas, essas são às vezes desqualificadas ou censuradas. Assim as crianças aprendem a mascará-las, né? A criança então passa a utilizar esses sentimentos, na maioria das situações, seja apropriada ou não. Deixa eu ver aqui, o Dimas perguntou: o ego seria um estado de autoanálise do comportamento emocional? Depende, igual eu falei, tem o ego, o id e o superego. Então depende do estado, ele faz parte dessa autoanálise. Então quando eu vou conversar com a pessoa, eu preciso saber em que ponto está esse ego dele, né? Se esse ego é aquele que o controlador, é aquele do desejo. Então, mas faz parte da autoanálise do comportamento emocional, sim. Lembrando, emoção é reação. Emoções autênticas. O que é emoção autêntica quando é criança? Choro. Aí vem aquele negócio, engole esse choro, menino. Não tem? Quando eu sinto, quando é criança, começa a se tocar e sente prazer, a mãe fala: tira a mão daí. E você tira. Então, eu tenho uma emoção verdadeira, que é uma reação física, e que aquilo é muitas vezes reprimido pelo pai ou pela mãe ou pela sociedade, e eu começo a mascarar isso daí. Eu sinto,
né? Eu tenho aquela emoção, mas não externa aquilo lá. Aqui fica dentro de mim. Aí o que vai acontecer? Eu vou externar essas emoções, que é essa reação física, mais tarde ou em outro momento, escondido da minha família. É aquelas pessoas que têm um comportamento na frente e o outro atrás das pessoas. Olha só como é que essas emoções, né, desde criança, elas são muitas vezes mal trabalhadas. Então eu preciso entender que emoção é o que eu provocar no meu filho vai ser uma emoção. A reação, quando eu der um grito com ele, falar alguma coisa com ele, ele vai ter uma reação física, né? Que vai ser o cérebro vai entender que aquilo ali pode ser perigoso, que é errado, que não pode ser feito, ou que pode, né? Então vai depender da forma. Então lembrando, emoção é reação física, sentimento é a explicação dessa emoção ou dessa reação, que pode ser medo, raiva, ira, rancor e ódio ou outra coisa parecida. Tá dando para entender o que eu estou falando aqui? O assunto assim é meio extenso, né? Mas eu estou tentando fazer de uma forma que fique mais claro. E tem a posição, tudo que eu estou falando aqui é para tentar colocar nos dias de hoje. Essa questão das emoções falsas e autênticas, no convívio hoje fechado que a gente está, essas emoções começam a se manifestar. As emoções autênticas começam a se manifestar porque eu não tenho aonde, né? Não tem mais como reprimir isso daí, não tem como mais esconder. E aí vem muitos atos de violência, vem muitos atos de agressão, vem muitos atos que as pessoas se surpreendem. Nossa, eu não imaginava que você era assim. Você não sabia que eu era assim, porque você não convivia tanto comigo. E agora, nessa convivência diária, isso começa a vir à tona, né? Então aí a gente vai se surpreendendo com as pessoas, né? E tem a posição existencial, que é no processo de desenvolver uma identidade. As pessoas definem para si mesmas, cedo na vida, qual o significado de sua existência. Algumas pessoas decidem que são assim ou assado, ou terão uma boa vida, mas muitas pessoas decidem que não são, né, que não vão ter uma boa vida e que fracassarão de alguma forma. Então muitas vezes essa posição essencial vai determinar como é que eu vou ser, se eu vou ter sucesso se eu vou acreditar que eu vou ter sucesso na vida, ou se eu vou acreditar que eu vou ser fracassado na minha vida. Porque tem isso também, conforme as emoções que me são colocadas na infância e durante minha vida, vai determinar se eu sou uma pessoa preparada para ter sucesso na vida, para realizar as coisas na vida, ou não, você é sempre uma pessoa fracassada. Então quando eu encontro uma pessoa que tenha o sentimento, a crença de que ela nunca vai ter sucesso, que ela nunca vai conseguir as coisas, por mais que eu tente mostrar tudo de bom que ela tem, tudo de bom que ela faz, ela não consegue enxergar. Em compensação, nesse momento de crise, nesse momento de problema, tudo acontecendo, pessoas que têm uma formação mais positiva, que se venham superando desafios, dificuldades, elas veem esse momento como uma oportunidade de ganho, de aprendizado, de crescimento, de desenvolvimento. Então tudo isso vai se manifestando. Por exemplo, nessa semana eu estou fazendo um curso online aqui de inteligência emocional. O que eu fiz com isso? Ontem eu já aproveitei aquilo que eu aprendi, mais do que eu já tinha feito, para falar sobre isso, para internalizar, né? Deixar mais enraizar esses conceitos em mim mesmo. Então eu aprendo e começo a ensinar para que aquilo fique dentro de mim, faça parte de mim. Tá dando para entender? Então tudo que eu aprendo, eu preciso ensinar, preciso levar para alguém para que aquilo se internalize e comece a fazer parte de mim. São 4 posições existenciais, né? Ou modos de ver o mundo. A primeira é o seguinte, né? Eu tô legal, você tá legal, você é bacana. Eu estou legal, mas você não está bem. Eu não estou bem, mas você está bem. Eu não estou bem e você também não. Deu pra perceber? Primeira posição. Eu tô legal e você tá legal. É a primeira posição. Eu vejo o positivo em mim e o positivo em você.
No segundo ponto, eu vejo positivo em mim, eu estou bem, e vejo negativo em você, você não está bem. No terceiro ponto, eu vejo negativo em mim, eu não estou bem, mas você está bem. E o quarto ponto, que eu não estou bem nem você, né? Nesse nível, nesse momento de isolação, de isolamento que nós estamos vivendo, qual dos três níveis que nós estamos aqui, né? Quantos de nós estão vendo algo positivo tanto em si quanto no outro? Quantos estão vendo algo positivo em si, mas não está vendo no outro? Quantos estão vendo algo positivo no outro e não está vendo em si? E quantos estão vendo tudo negativo? Então dá para entender a quantidade de coisas que a gente pode observar dentro da análise transacional de como a gente se lida um com o outro, né? Então são coisas que a gente vai aprendendo, observando. Então a primeira posição que eu falei para vocês é a única que é saudável. O indivíduo tem atitudes positivas em relação a si mesmo e também aos outros. Logo tende a ter relacionamentos e comunicações maduras, assertivas e espontâneas. Então quando eu vejo o positivo em mim e no outro, as minhas relações serão melhores. Eu começo a olhar no outro aquilo que tem de bom, aquilo que ele é bacana, e começo a olhar também em mim aquilo que eu tenho de bom e bacana. Então eu vou ter uma relação mais madura. Na segunda, quando eu me vejo como uma pessoa bacana e o outro não, eu passo a coisa já muda, né? Quando você de certa forma desqualifica o outro, né? Passa a gostar de levar pancada, né? O outro pancada, ou pelo menos passa a aceitar isso como se fosse natural. Então eu estou bem e o outro não. Então a outra ele começa a querer dar pancada para não aceitar as coisas. Isso é complicado. Se você, quando você, ele se desqualifica, quando eu, no caso, né, quando eu me desqualifico, eu me desqualifico, né? Então eu começo a aceitar tudo, levar pancada, e começo a achar que isso é natural. Se eu desqualificar os outros, eu adoto uma postura de arrogante, agressivo, cético, né? E se eu achar que tudo está ruim, né, o pessimista, eu adoto o cinismo, né? A descrença, nada vai dar certo, tudo é errado, não é bacana. Então vamos explicando assim de uma maneira mais simples. Quando eu vejo as coisas de uma maneira saudável, eu vejo positivo em mim, em você, e as possibilidades de crescimento dos dois têm uma relação madura. Quando eu desqualifico, alguém me desqualifica e eu aceito essa desqualificação, como ele começa a falar que eu sou menor, que eu sou inferior a tudo isso, e eu aceito essa desqualificação do outro, as pessoas começam a me agredir, a me tratar com menos respeito, né? E eu começo a achar que eu mereço aquilo. Tem gente que acredita que merece ser desrespeitado. Então isso não é saudável. Se eu sou a pessoa que desqualifica o outro, eu começo a passar a conduta de arrogante, de agressivo, de cético. E quando eu sou negativo tanto para mim quanto para o outro, eu me torno cínico, descrente e começo a ver só as coisas ruins em tudo. Então a única posição positiva é quando eu vejo o positivo nos dois. Jogos psicológicos são séries de transações ulteriores, né, aparentemente racionais, que progridem em direção a um resultado previsível e bem definido. Neles, os envolvidos interatuam em dois níveis: social, consciente, moralmente aceitável; psicológico, inconsciente, passível e de desaprovação. O que isso quer dizer, né? Quando eu falo de jogos psicológicos? É quando eu uso algumas atitudes que são de maneira consciente no dia a dia. É igual a gente está fazendo hoje. A gente está, hoje em dia, brincar com o idoso preso se tornou socialmente aceitável, né? É moralmente aceitável. Vamos brigar com ele, que ele não pode ir para a rua, né? Vamos pegar o velho, o catavelho, aquele negócio todo. Então hoje virou um jogo psicológico. Então eu faço como se isso fosse a coisa mais normal e aceitável possível. Mas só que, né, vai gerar suas consequências. Como, por exemplo, chamar o outro de gordo, de alto, de magro, de feio, sabe? E a gente aceita socialmente como se fosse legal, né? Ou careca, ou fulano, ou beltrano, de uma maneira que a gente acha que é aceitável e trata o outro como se fosse correto isso. Psicológico.
é quando eu inconscientemente, né, eu começo a provocar no outro, ou consciente ou inconsciente, provocar no outro sofrimento e angústia. Eu começo a criar situações que eu vou induzindo o outro a se sentir inferior, a menor, sabe, menos. É como se eu contratasse, quando eu contrato uma pessoa vem uma pessoa nova trabalhar comigo e eu começo, olha, aqui é assim, se você não chegar no horário você pode perder o emprego, ou não demora muito na hora de almoçar que vai ter algum problema, e eu começo a jogar algumas situações, e isso vai provocar uma sensação muito complicada para a pessoa. Vou contar uma história pessoal minha desse negócio aqui. Eu fui trabalhar numa secretaria e quando eu cheguei lá, me falaram o seguinte, olha, eu entendia muita gente, falaram assim, olha, você tem que ir lá almoçar e voltar a trabalhar. Não tem tempo de fazer o horário de almoço, que é muita gente atendendo. Tá bom, eu fui lá e eu chegava, almoçava e voltava a trabalhar. Almoçava e voltava. E aí foi passando um mês, passando 2 meses, 3 meses, 4 meses. Daqui a pouco eu comecei a perceber que a única pessoa que comia e voltava a trabalhar era eu. E comia e voltava a trabalhar e eu continuei fazendo isso. E aí eu comecei a perceber que a maioria do pessoal não fazia. Mas eu, como era novo, cheguei e comecei a fazer isso. E até hoje eu acabei pegando esse ritmo. Então hoje, muitas vezes, eu almoço e automaticamente já volto a trabalhar. Eu fui condicionado, né? Eu tenho noção disso, que eu fui condicionado a chegar, comer e trabalhar, né? Então muitas vezes acontece a gente ficar condicionado e não perceber. Eu fui perceber isso, já tinha passado um tempinho. Então esses são jogos psicológicos que muitas vezes as pessoas fazem com a gente. Não usa essa roupa, porque essa roupa é feia, essa roupa te engorda, essa roupa te envelhece, não usa essa maquiagem assim que não fica bem. Vai criando situações que são pequenos joguinhos, muitas vezes para a pessoa que está do teu lado se manter, se sentir melhor que você. Então, para ela ficar bem, ela tem que ver você menor. E para falar, e tem um outro item, né, que é o script da vida, que é o seguinte: pode também ser chamado de argumento da vida. É um plano inconsciente da vida ou ainda um programa em marcha que o indivíduo desenvolve na primeira infância, sob a influência parental, e que irá dirigir sua conduta nos aspectos mais importantes de sua vida. Gente, isso aqui vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Nós hoje somos reflexo daquele momento no início da vida onde escreveram, ou nós deixamos escrever na nossa vida, no nosso eu interior, no nosso pensamento, no nosso jeito de agir, como seria a nossa vida a partir daí. Então, a nossa vida, muitas vezes, ela começou sendo escrita de uma maneira negativa, de uma maneira que não foi bacana. E isso vai nos acompanhar a vida inteira. Então, por exemplo, se desde pequeno eu ouço palavras de cobrança, de exigência, de pouca carícia, de pouco afeto, de pouco elogio, de pouca motivação, eu vou me tornar uma pessoa seca, amarga, triste, sem esperança, sabe? E com um monte de problemas. Isso começou lá na infância. E aí você imagina que você lá na infância começa com esse script. Aí quando eu chego na fase de adolescência, que é uma confusão entre adulto e criança, sentimentos e emoções, que já pega um caderno mal escrito, imagina o adulto que isso vai se tornar, né? Imagina a confusão mental que isso vai se tornar, né? E é aí que vai entrar a programação neurolinguística, que eu falei que a gente ia conversar hoje, né? Então o que é? Eu, vendo isso na análise transacional, eu percebo todos esses detalhes na sua existência, na sua vida, o que aconteceu. Então eu começo a observar quem é você e quais as suas dificuldades. E com essa minha observação, dentro do processo de análise transacional, eu vou te auxiliar, eu vou ser um facilitador para que você se reencontre e você comece a reescrever a sua história. A PNL vai entrar como uma ferramenta de auxílio, como uma ferramenta para que eu possa, junto com você,
trazer mais efetividade nesse processo de transformação. E isso, né, como é que eu vou entender, como é que eu vou realizar isso? Através das técnicas, dos exercícios, das dinâmicas que vão me produzir, que vão me facilitar, né, uma atitude mais positiva com relação a você, né, e mostrar para você, olha, existem possibilidades de melhora na tua vida, existe uma possibilidade melhor de você se relacionar com as pessoas, existe uma possibilidade melhor de você ser uma pessoa de sucesso, alcançar seus objetivos. Então, através da análise transacional, junto com algumas técnicas de PNL, de coaching e de psicologia, a gente consegue ajudar a pessoa a sair desse momento. Então, eu percebendo as suas dificuldades, como você se relaciona com o mundo, como você se relaciona com as pessoas, as dificuldades que você possui, os problemas que você possui, nós juntos, a gente cria ferramentas, cria exercícios que você vai utilizar no dia a dia para realizar os seus objetivos. Existe alguns exercícios que a gente pode fazer. É que se usando a internet aqui com os poucos recursos, não dá para a gente fazer algumas atividades que elas devem ser feitas com a presença de um profissional da área para acompanhar e não simplesmente fazer isso, né? Sozinho não é legal. Mas quer ver uma prática que a gente pode fazer aqui juntos, de neurolinguística? É uma autoanálise, né? Vamos pegar uma situação. Eu quero que você pense numa situação que é corriqueira na sua vida. Uma dificuldade que você sempre tem. Vira e mexe já está acontecendo na sua vida. Vamos pegar um exemplo, né? Eu quero andar de bicicleta, mas eu tenho um medo muito grande de andar de bicicleta. Parece, né? Eu quero andar de bicicleta. Para quem sabe andar de bicicleta, é a coisa mais simples da vida. Você pode passar 20 anos sem andar de bicicleta. Se der uma bicicleta, você vai sentar e vai andar. Para andar de bicicleta, antigamente, né, você pegava a bicicleta e colocava 2 rodinhas de apoio e andava naquelas 4 rodinhas ali, até você aprender a ter equilíbrio, e desse equilíbrio depois você tira as rodinhas e você vai em frente. Então o que a gente vai entender é o seguinte: então, para que eu ande de bicicleta, eu preciso ter o quê? Equilíbrio. O meu corpo tem que estar equilibrado. Se o meu corpo estiver equilibrado, inconscientemente, eu posso subir na bicicleta, entorto a bicicleta, inclino a bicicleta, solto as mãos, né, do guidão da bicicleta, empino a bicicleta, porque o meu corpo está equilibrado. Ele inconscientemente, ele sabe como se comportar nas várias situações que uma bicicleta pode me colocar. Vamos pegar um outro exemplo, para quem dirige. Depois que você aprendeu a dirigir, você deixa de ficar questionando se vai colocar primeira, segunda, terceira ou quarta, não é isso? Depois de um tempo você está conversando, olhando para um lado, olhando para o outro, a tua mão vai direto pro câmbio e você coloca na marcha certa, primeira, segunda, terceira e quarta, e não fica imaginando, olha, agora eu vou colocar a primeira, agora eu vou colocar a segunda, vou colocar a terceira, vou colocar a quarta. Por que você faz isso? Porque o teu cérebro entrou no automático. Você condicionou o teu cérebro a trocar as marchas e inconscientemente, mesmo sem você prestar atenção, o teu eu interior sabe a hora e o momento de você trocar as marchas e também percebe se tem um reflexo que é condicionado que te evita de alguns problemas. Então, são 2 situações onde você treinou o seu corpo a reagir de uma forma inconsciente à adversidade e às situações difíceis. Você não precisa pensar, ele reage. E você anda de bicicleta, dirige o carro perfeitamente. Qual é a proposta desse exercício que eu estou propondo para vocês? Pegue um momento, uma situação que você está sempre se repetindo, sempre acontecendo, e eu vou perguntar para você o seguinte: o que
quais as situações, ou qual a situação que sempre acontece quando você está nesse estágio. Vamos pegar um exemplo. Você, quando tem que entrar numa sala e você volta lá para ver se a sala está aberta ou fechada, né? É uma pequena fobia, um pequeno toque. Você entra na sala, vai até a porta e vê se está fechada ou não. Daqui a pouco você volta, está fechado ou não. Esse é um exemplo de uma situação, mas eu quero que você pense numa situação que vira e mexe acontece e te coloque numa situação desagradável. E analisa qual o fator que sempre desencadeia isso. Vamos pegar um exemplo. Eu sempre que eu entro numa sala e que ela está escura, né, onde eu vou, o que eu faço? A primeira coisa que eu faço é apertar o interruptor, não é isso? Mesmo quando não tem luz na casa, mesmo quando a energia acabou, qual é a minha tendência? Ir até o interruptor e acender. Reflexo condicionado. Muitos dos problemas que eu tenho são desencadeados por causa de algum fator, né, inconsciente, alguma situação, algum gesto, alguma atitude que me condicionou a agir assim. Então eu quero que você pense, reflita nisso e me diga, né, ou diga para você mesmo qual o fator, qual a situação que lhe provoca esse problema. Vamos pegar um exemplo aqui. Em que momentos eu me sinto diminuído? Qual é a atitude, qual o momento que eu me sinto inferior a alguém ou alguma coisa? Vou pegar um exemplo. Quando eu estou junto com a minha família, quando com pessoas que eu conheço, eu sou calmo e tranquilo, as coisas acontecem sossegadamente. Mas quando eu vou em determinado ambiente, eu começo a tremer, eu começo a gaguejar, eu fico sem ação e não sei o que dizer, né? Isso é muito comum com quem vai falar em público. Por quê? Né? Inconscientemente, eu venho algumas imagens. Eu vou esquecer o texto, eu vou ser criticado, as pessoas não vão gostar de mim, vai acontecer alguma coisa negativa, vai me dar branco. Então eu começo a criar um monte de situações que vão criar situações que vão me bloquear, vão bloquear a minha possibilidade de conversar com as pessoas. Quais são esses fatores e por que eles acontecem? E fazer voltar lá no passado e resolver isso no passado. E quando eu chegar no local para falar e entender, olha, se gostarem ou não gostarem, eu vou falar. Se esquecendo ou não, eu vou falar, mas eu mudo a condicionante, eu mudo o meu jeito de agir. Então eu continuo tendo medo, eu continuo tendo aquele receio, mas eu crio uma imagem mental, eu crio um comando mental que diz o seguinte: eu vou superar isso, eu vou criar uma situação. Uma das técnicas que as pessoas usam quando vão falar em público, muitas pessoas usam, é de subir no palco ou olhar para a plateia e fazer a palestra para uma pessoa só. Então ele vai procurar na plateia uma pessoa que ele tenha uma certa afinidade, ou que surja no olhar uma certa afinidade, e ele começa a fazer a palestra olhando para aquela pessoa. Então ele esquece todas as outras pessoas que estão ali e faz a palestra olhando para aquela pessoa. Isso é um exercício, isso é uma atitude. Então eu quero que você pense naquilo que te cria problema e qual a situação que você poderia criar quando isso começasse a aparecer, para não mais ser vítima daquela atitude, daquele jogo mental, né, ou daquele jogo social. Então eu preciso criar uma imagem, eu preciso criar uma âncora, criar uma situação. A PNL vai surgir justamente nisso. Eu alio a análise transacional quando eu observo, eu percebo qual é o seu script, o que você tem, por que você chegou até aqui, quais são as condicionantes, e ali eu vou desenvolver com você exercícios, técnicas e práticas para que você aprenda a lidar com essa adversidade de convívio social. Entenda bem, a análise transacional, ela tem como objetivo melhorar o teu relacionamento em grupo, em sociedade, com as pessoas e com você mesmo, mas essencialmente trabalhar em grupo. Por isso que faz muitas tem um trabalho muito grande de dinâmica de grupo, né?
que é qualquer agregação social com um limite externo e pelo menos no limite interno. Então eu vou criar atividades em grupo para que você comece a se relacionar com as pessoas e saber qual é a hora que está aparecendo o pai, o adulto ou a criança. Se esse pai é o crítico, se esse pai é o protetor, né? Se esse pai é o outro tipo de pai, ou se você é o adulto, ou se é uma criança tranquila, ou uma criança rebelde, qual tipo de comportamento. Então a gente vai fazer toda essa análise, né? E tudo isso que eu estou falando, a gente pode utilizar no dia a dia, nesses momentos que a gente está vivenciando em família. Sentar junto com a família, conversar e começar a entender como é que eu posso lidar com esses problemas. Como é que eu posso lidar com essas dificuldades. Por que eu faço isso? Por que as coisas estão desse jeito? Eu vou começar a me questionar, eu vou começar a procurar respostas em grupo, né? Então a gente vai criar possibilidades de ação, de atitude através desse processo de análise transacional. Estão entendendo o que eu estou falando? Tem alguma dúvida, algum questionamento? Né? Pessoal, se tiver alguma dúvida, pergunte para a gente poder auxiliar você de uma maneira mais efetiva. Tá dando para entender? Né? Deixa eu pegar alguma coisa aqui para a gente possa. Quer ver um outro exercício que a gente pode. Controle da raiva. Eu tô com raiva de alguém. Uma pessoa fez alguma coisa que me deixou muito bravo. Eu não gostei do que ele fez. Mas eu não posso, naquela hora, naquele momento, externar, sabe, toda a minha ira. O que eu faço? Eu posso fazer um exercício simples, a gente pode fazer todo mundo aqui agora, né? Você vai pegar suas mãos aqui, ó, assim, e vai fechar e vai canalizar toda a tua raiva, toda a sensação negativa que você tem na tua mão. E você vai apertando mesmo com força, sabe? Vai jogando nela toda a tua raiva e toda a tua ira. E na hora que você sentir que tá tudo aquilo que você está sentindo de ruim tá na sua mão, respira fundo e solta. Você vai ver, e faz isso umas 2, 3 vezes. Você vai ver que aquele sentimento de raiva ele vai diminuir e vai até acabar. É um exercício simples. Eu condiciono, eu envio toda aquela ira, toda aquela sensação ruim, aquele pensamento ruim para as minhas mãos, respiro fundo e desapego disso. Porque um grande problema é eu ficar controlando a minha raiva e minha ira de uma forma que aquilo depois se torne um problema de saúde para mim, né? Então eu tenho que evitar ao máximo os meus problemas de saúde. E isso a gente percebe muito agora nesse momento de clausura, vamos dizer assim. A gente fica muito nos extremos, muito, sabe, naquela sensação de limite. Então eu posso criar uma atitude, um exercício, situações que eu possa liberar isso. Então a PNL junto com a análise transacional vai ajudar bastante, né? Então, o que é PNL? PNL é estudo o cérebro, a mente e a mente, como é que elas funcionam, como criam os pensamentos, os sentimentos, né? Quais os estados emocionais e comportamentos e como podemos direcionar e otimizar esse processo. Bem claro, deixar explicado que PNL não tem nada a ver com psicologia, com a parte psicológica, apesar de ter bastante. E ela tem e ela foi criada realmente para ter resultados rápidos, porque foi criada para utilizar em sistema, no meio corporativo, em empresas, para resolver os problemas de convívio, de relação dentro do local de trabalho. Depois ela foi migrando, né, para outros campos, para outras situações, como uma forma de você
trabalhar em outros campos, em outras situações, tanto de aprendizado, como de convivência, de relacionamentos. Então são atitudes que são feitas de forma conciliada, né? Então o PNL é programação, procura intervir para mudar padrões mentais, e a neuro é a linguagem, né? Que é a parte do cérebro, o neuro, e a linguagem linguística. Então eu preciso entender como é que o meu cérebro, né, os meus neurônios e tudo, como é que eles entendem, como é que eles compreendem aquilo que entra para mim. Então é através dessa programação, dessa análise, que a gente vai conseguir criar uma forma de melhorar a situação. Então a gente usa muito para aprendizagem, para ensino, para várias situações. Então o que eu queria trazer para vocês hoje, nessa conversa nossa, é justamente isso, né? Uma reflexão de como é que a gente pode prestar atenção nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, e utilizar isso ao nosso favor de uma maneira positiva, de uma maneira efetiva. Eu espero ter colaborado com vocês, ajudado um pouquinho vocês hoje. Amanhã a quinta aula do preparatório da EC. Então a gente vai fazer amanhã o preparatório de Mascota. A PNL é uma ferramenta de autoconhecimento também. Ela ajuda no autoconhecimento e principalmente na forma com que a gente se relaciona com as pessoas, né? Ela ajuda bastante, é uma ferramenta muito positiva, né? Então eu queria convidar vocês para que amanhã estejam nessa quinta aula do curso preparatório. Eu vou voltar nesse assunto de hoje com mais detalhes assim na quarta-feira. Na quinta-feira nós vamos ter o nosso Evangelho no Lar, que eu vou fazer aqui às 9 horas. Convido todos vocês. Ô, Joselito, tudo bem? Como é que você está? Então na quinta-feira temos o Evangelho às 9 horas. E na sexta a gente vai continuar. Então essa semana eu decidi assim, fazer esse trabalho falando bastante de como a gente pode usar esse momento para se conhecer, trabalhar a nossa parte psicológica, de relacionamento e de convívio, continuar na prática das coisas que a gente está fazendo mesmo, dentro da parte religiosa, para a gente manter a nossa fé, melhorar a nossa relação de fé um com o outro. E na sexta, Cristiane falou, adorei o exercício, só precisa fazer bem longe da pessoa que causou sentimento. Melhor assim, né, Cristiane, né? Tem que fazer longe, porque o importante é evitar um dano maior. E a gente vai falar muito sobre isso essa semana ainda. E, gente, olha, até dia 22, 23, nós vamos estar aqui nesse processo aí. Tem muitas coisas acontecendo, sabe como é que vai ser nos próximos dias. Hoje foi um dia muito tenso, cara, politicamente falando, das coisas que aconteceram. Mas a gente vai aprendendo, a gente vai lidando, porque é um momento muito bom para a gente se conhecer e para a gente desenvolver de verdade a nossa fé, sabe? Mas a nossa fé racional, nossa fé verdadeira. Como perguntar, Deus não castiga, Deus não pune, Deus não é cruel, Deus não é violento, porque se fizesse não seria Deus. Mas Deus usa esses momentos, essas situações, para nos ensinar, para que a gente evolua, para que a gente cresça, para que a gente se torne pessoas melhores. Hoje no grupo do WhatsApp, eu fiquei muito feliz na hora que eu vi os membros indo em socorro de uma das participantes que não estava bem. O que você está sentindo? Vou ligar para você, como é que eu posso te ajudar? Isso me fez muito feliz quando eu vi as pessoas fazendo isso. E eu vejo hoje que a gente pode, através desse momento, mesmo na distância, nos ajudar, né, a manter a calma, a tranquilidade, levar uma palavra de carinho, uma palavra de incentivo, de força e de fé. Fé tem que ser manifestada nos momentos mais críticos. Não adianta ter fé quando tudo está bem, está bonitinho. Não, é agora que a gente demonstra isso, através dessa experiência, né? Então tem uma noite maravilhosa. Amanhã vai ser uma terça-feira incrível, e daqui a pouquinho a gente vai novamente estar juntos, realizando as nossas atividades, os nossos cursos,
dando os nossos abraços, com certeza, porque está fazendo muita falta abraçar, está fazendo muita falta estar junto das pessoas, e a gente vai valorizar muito um aperto de mão, um abraço, um beijo, a companhia de alguém. A gente está percebendo como isso faz falta, né? Se tem uma coisa que a gente está aprendendo é como faz falta o ser humano perto da gente, faz uma falta enorme. Então, tenha uma noite abençoada, que Deus os abençoe ontem, hoje e sempre. E Deus é sempre bom, né? Acreditem nisso. Muita fé, coragem, determinação. Até amanhã. Muito obrigado pela participação. Eu vou pedir para vocês, eu vou postar esse vídeo no YouTube, e quem entrar no YouTube depois, compartilha, se inscreve no canal, para que o meu objetivo até o final do ano é a gente poder fazer mais lives, não só usando o Facebook, mas também utilizando o Instagram, utilizando o YouTube, para que esse canal, né, permaneça, que ele não acabe, né, após esse período de quarentena, de isolamento, seja o que for, mas que a gente continue fazer esse trabalho para que ele seja grande, que ele ajude bastante as pessoas. Uma boa noite, fiquem com Deus.